Pela infinita graça e misericórdia, o nosso Deus tem nos dado mais um novo dia, bem lembrado pelo nosso irmão Roberto, em sua oração. E é uma palavra que sempre está ativa nas minhas orações. E eu faço isso sempre 5 horas da manhã. Eu levanto e às vezes medito um pouco na palavra e eu oro e eu agradeço a Deus por despontar de mais um dia que Ele nos concede. Eu creio, eu tenho certeza que isso agrada a Deus quando nós manifestamos a nossa gratidão a Deus. Deus requereu isso do povo de Israel na festa das primícias, quando eles traziam o molho, Era uma consequência da gratidão daquilo que Deus havia feito na vida deles. E espero que nesta manhã nós estejamos bem dispostos para absorver aquilo que o Senhor tem nos dado. Temos certeza de que o Senhor vai nos conduzir dentro da sua palavra e vai falar exatamente aquilo que é a nossa necessidade espiritual. Nós vamos contemplar um assunto que manifesta o zelo, manifesta o cuidado, manifesta a misericórdia e a bondade de Deus para a vida do seu povo. Nós vamos ler apenas 2 versículos e depois nós vamos, no decorrer da meditação, andar um pouquinho desta feita no Velho Testamento. Nós vamos fazer uma associação do Velho e o Novo Testamento em 2 versículos. O primeiro encontra em Deuteronômio 22:10. Deuteronômio 22:10. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. No Novo Testamento, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O Senhor há de abençoar nossos corações na aplicação da sua santa e bendita palavra. Amém. Amém. Eu creio que os irmãos perceberam que na repetição do versículo eu forcei uma frase. E essa frase é um imperativo. Em ambos os versículos. E o imperativo é não. Eu creio que é o hino 358. Entre
entre as vozes que nos chamam, todas querendo ouvidas ser, há só uma que devemos prontamente obedecer. Um sim de coração a tudo aquilo que o Senhor nos manda, mas um não, um forte não, ao mundo e ao pecado, não. O escritor foi muito feliz nesta poesia. Falha a memória agora qual irmão que foi o escritor desse hino, mas ele foi muito feliz. E eu não tenho dúvida de que ele estava pensando exatamente e valorizando a bondade, o cuidado e a misericórdia de Deus em salvar um povo e em querer o bem desse povo. Nós consideramos ontem na bondade de Deus expressa no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, onde ele salvou, colocou numa posição de privilégio, mas ele queria o bem-estar desse povo. Ele queria que esse povo vivesse uma vida que pudesse ser para o louvor da glória de sua graça. E essas duas expressões, elas encerram exatamente aonde foge do cenário a obra da redenção do Senhor Jesus Cristo para conosco. No segunda expressão, no capítulo 1, no versículo 12, Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida justa. Fico lembrando quando Paulo está direcionando a sua carta, a terceira que ele dirige, pessoal, epístola pessoal, a Tito, em capítulo 2, versículo 11, ele disse: porquanto a graça de Deus, ele enaltece ali a graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ou em outra versão, ensinando-nos, para que, renegada as paixões e a impiedade, vivamos no presente século uma vida justa, piedosa. A graça, ela nos salva, mas ela também tem a missão de nos educar, de nos fortalecer, de nos suprir nos momentos difíceis. Paulo, ele descreve isso de uma forma tão enfática em capítulo 12, versículo 9 da segunda carta aos Coríntios, quando ele tinha um incômodo na carne. Há fortes suposições que ele tinha problema de visão, por causa de uma expressão que é
que aparece na carta aos Gálatas, que eles falavam a respeito de Paulo, que se pudesse arrancaria os olhos para dar para ele. Há fortes indícios que seja isso, mas não podemos categoricamente afirmar, mas o fato é que ele se incomodava e ele orou. E Deus disse para ele: "Ô Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça, ela é o necessário que você precisa para superar esse incômodo." E depois o próprio apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé, segunda carta, capítulo 2, versículo 1 da carta que ele escreve à pessoa de Tito, de Timóteo, ele disse: "Fortifica-te na graça que está em Cristo." E o apóstolo Pedro termina a sua segunda epístola dizendo: "Antes crescei", capítulo 3, versículo 18, "antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo." O que nós temos aqui, amados, é uma metáfora usando dois animais bem conhecidos, muito usados pelo próprio povo judeu. Cada um deles tinham a sua utilidade. Ambos podiam ser usados no mesmo serviço, só que de forma separada. Jumento não era próprio para se consumir a carne, o boi sim. O boi podia ser consumido como alimento, o jumento não. Houve até um caso extraordinário, uma fome lá em Samaria, em que comeram-se cabeça de jumento, mas não era comum. O jumento é um animal até considerado de paz, enquanto que o cavalo é considerado um instrumento de guerra, era usado para os combates. O jumento era o animal que representava a paz, e é por esta razão que o Senhor Jesus Cristo mandou desprender o jumentinho e entrou em Jerusalém montado nele. Mas, amados, aqui nesse texto, excluindo essas virtudes desse animal, aqui nesse texto, Deus está dizendo que o jumento é o animal imundo. Ele está na lista dos animais imundos. O boi está na lista dos animais limpos. E Levítico 10, falamos ontem que esse livro, o tema dele é santidade ou santificação. Diz assim: "Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo." O Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele tirou o povo do Egito e Ele deu normas para esse povo. Ele deu as suas leis, os seus estatutos, os seus ensinamentos, a sua palavra, para que de fato o povo pudesse ser conduzido dentro de uma vida justa, para que o povo pudesse ser um povo diferente das demais nações. Era o povo que Deus estava usando para